Bom dia, Manu. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Bom dia, professor. Tudo bom? Tudo, e o senhor? Tudo sim, O só o frio, né, senhor é Manu? ótimo. Oi, Manu. Oi? O frio só, né? Alô, alô? Tá me ouvindo, Manu? Tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo, Manu? Sim, Tá me ouvindo? Não? sim. Sim. Eu, por alguma razão, não te ouço. Beleza, então. Agora eu ouvi. Deixa eu só colocar... Cadê o Oi, David? gente. Oh, desculpa. Oi, professora. Ô, Tamira, Desculpa, eu comi o tempo. desculpa eu, Tamira. Eu não vi, eu coloquei lá e não vi. Ai, não, Rubão, e Desculpa. normalmente os alunos me avisam, mas olha, eu acho que eles estavam gostando da aula, porque eles nem me Que bom. avisaram. Que Desculpa, bom. viu, gente? Eu entrei só para pedir desculpa, depois eu mando o PDF e a gente termina a aula que vem, tá bom? Tudo bem, professora. Obrigado pela aula. Tchau, Tamira. Obrigado e desculpa, viu? Imagina, Rubão. Beijo. Tchau, tchau, Beijo, gente. tchau. Tchau. Era só um pouquinho, viu? Só um minutinho, viu, Manu? Tinha Tranquilo, bom. uma pessoa entrando, cara, que não era aluna aqui. Alguém, por um acaso, mandou convite para alguém que não seja aluno? Eu tava com o nome da minha irmã, Qual o nome dela, Renata? Bia, Beatriz Cortez. Ah, essa mesmo. Falei, ué, não É é porque a aluna. gente usa o Zoom e aí de manhã eu tenho que trocar o meu. Tá, sem problema. Eu falei, ué, não é aluna. Deixa eu só colocar o Manu como host. Eu coloquei 2 alunos como co-host, tá, Manu? O Aí David e o Felipe. eles vão autorizando, tá? O pessoal entrar. Tá bom, então. Tá bom? Bom, Pronto. Tá como host. E eu saio. Boa aula para vocês. obrigado. Falou, Rubão. Tchau. Então, pessoal, bom dia. Você falou do frio, né? Até essa pandemia acabar, só Jesus na causa. Não aguento mais. Bom, vamos lá, gente. Olha só. Eu quero hoje começar a falar do barroco. Então, tem alguns exercícios sobre quinhentismo que são grandes, eu não vou fazê-los porque a gente ia ficar praticamente a aula inteira para fazer esses exercícios. Primeiro, como eles são fáceis e como eles é raro a aparição, eu vou passar o gabarito das questões, tá? E aí quem quiser fazer depois, faz a conferência com o gabarito. Se tiver alguma dúvida, é só me perguntar. Beleza? Porque assim a gente vai direto para o barroco. Senão a gente ia ficar essa aula inteira falando de quinhentismo e não seria tão produtivo. Beleza? Eu lembro que na aula passada a gente fez a questão número 1 e a número 2, certo? Certo. A número 3 da Federal de Santa Maria, a alternativa correta é a letra A. Depois a Universidade, eu acho que é de Pernambuco, né? Provavelmente. A alternativa correta é a letra B. Depois o Instituto Federal... É B ou D, Manu? B de bola. B Tá, de... obrigada. Depois o Instituto Federal, a alternativa correta, né? A número 5 aí, é a letra D de dado. Tá? E a última questão do Enem 2013, a alternativa correta é a C. Beleza? Então tá. Só não esqueçam o seguinte em relação ao quinhentismo. Quinhentismo, século XVI, tá? No século XVI, nós não temos literatura brasileira. Nós temos literatura do Brasil. Ou seja, o que nós temos são
textos literários acerca do Brasil. Detalhe, estes textos são denotativos, são descritivos, o que faz com que eles tenham força de documentos históricos. Então, só para relembrar, o primeiro texto é a Carta de Pero Vaz de Caminha, de 1500, depois o Brasil fica abandonado até 1530, e a partir de 1530 até 1601, que é quando vai começar o Barroco, a gente vai ter dois tipos de literatura do Brasil. A literatura de viagem ou a literatura de informação, com os tratados descritivos sobre a Terra Brasilis, com os diários, enfim, né? Textos que vão descrever o Brasil, com que finalidade? Né? Para mostrar para o rei de Portugal o que nós tínhamos aqui, então a literatura de informação, e mais importante que a literatura de informação, nós vamos ter a literatura de catequese, ou a literatura jesuítica, cujo objetivo é promover um processo de catequização dos gentios, dos índios, tá? Através de que maneira? Através do teatro pedagógico do padre José de Anchieta, tá? Então, o teatro pedagógico do Anchieta, ele vai fazer uso de uma forma simples, que é o alto, que tem um cunho popular, é menor e tem um tom moralizante. Trabalha com alegoria, maniqueísmo, de um lado bem, de um outro lado mal. O bem sempre representado pelos portugueses, o mal sempre representado pela cultura dos índios, né? E aí o nosso ministro da Educação, que nojo, fala que odeia o povo indígena, né? Merece, sei lá, o que merece. Enfim. Então, nós temos a literatura de catequese. Um elemento importante é que essa literatura de catequese, como a gente vai ver hoje, vai começar a falar disso hoje, está ligado à Companhia de Jesus. E a Companhia de Jesus, ela está ligada ao movimento de contra-reforma, que é o contexto histórico que vai se desenvolver na Europa e que vai culminar com o nascimento de uma escola literária denominada de Barroco. É o que a gente vai começar a falar agora. Tá? Barroco. Primeira coisa, o significado da palavra barroco. Barroco significa pérola irregular. Tá? Esse é o significado da palavra barroco. Vamos tentar refletir sobre esse significado. Tá? Quem é essa pérola irregular? Pérola é uma pedra preciosa, né? Então, ela tem algum valor. O que seria essa irregularidade? Obviamente, são os defeitos, né? Essa pedra, provavelmente, ela é disforme. Ela não é limada, ela não é perfeita, lixada. É uma pérola bruta. Quem seria essa pérola bruta? Essa pérola irregular? O homem. E quais seriam as irregularidades do homem? Os seus pecados, os seus defeitos. Mas, mesmo tendo defeitos, mesmo tendo pecados, esse homem
que é o homem barroco, que é o homem que vai se desenvolver no século XVII, é um homem precioso para alguém. Para quem? Para Deus. Esse homem é tão precioso, né, para Deus e para a igreja, para a instituição católica, no caso, e para os protestantes, que ele vai ser um objeto de disputa. Ele vai estar no meio de uma disputa. O que é o barroco? O barroco é a expressão artística resultante dessa disputa. Esse homem vai ser disputado, como a gente vai ver, entre a reforma protestante do Martim Lutero, né, a reforma protestante que vai ocorrer na Alemanha, depois ocorre na Suíça, depois ocorre na Inglaterra, né, a igreja anglicana, o luteranismo, etc. e tal, né? A igreja católica, que na Idade Média tinha o domínio de tudo, vai perder muitos fiéis e vai fazer um movimento de retomada, tá, desse homem perdido. Esse movimento, vocês já devem ter estudado isso, é chamado de contra-reforma. E aí você vai ter o Index Librorum, a Santa Inquisição, e na América, nesse continente que acabou de ser descoberto, você vai ter a Companhia de Jesus, praticada pelos jesuítas, que vai ser um instrumento que a que a Igreja Católica vai ter de manter o seu domínio, tá? Por que eu estou falando desses elementos históricos? Obviamente, de maneira bem en passant, né? Não sou professor de história, a aula não é de história, mas por que eu estou falando disso de maneira bem en passant? Porque essa disputa, presta atenção, vai gerar no homem uma angústia, um medo, um pavor. E o barroco é a expressão artística dessa angústia, né? Desse medo de ir para o inferno. O homem barroco, ele não sabe se ele vivencia os prazeres mundanos, terrenos, o carpe diem, se ele usufrui, né, desses bens materiais, ou se ele pensa na vida eterna. E isso vai gerar um choque, né? Porque, e aí a gente já vai entrar um pouquinho depois, o que a gente chama de conceptismo, né? Você vai ter um elemento aí que vai ser bastante importante, que vai ser a Bíblia. Porque o que a Bíblia diz? Que nós somos imagem e semelhança de Deus. Se Deus é rico e eu sou filho de Deus, eu tenho direito a ser rico também. Então, isso é um elemento, tá? No entanto, essa mesma Bíblia que diz que eu sou filho de Deus e que eu mereço usufruir do bom e do melhor, vai defender a ideia de que eu preciso, para alcançar a vida eterna, ter uma vida miserável. Ou seja, tudo que eu tenho que entregar para a igreja. Aí vai vir o Martim Lutero, também fazendo uso dessa mesma Bíblia, e vai dizer, há um versículo na Bíblia, Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: trazei todos os tesouros à minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se não vos abrir as janelas do céu
e não derramarmos sobre vós bênçãos sem medidas. É um versículo, Malaquias 3:10, que o protestantismo versa sobre o uso do dízimo. O que o protestantismo, o luteranismo vai dizer? Você não precisa dar tudo para a igreja. Você precisa dar o dízimo, que é 10% de tudo que você tem. 10% do seu salário. Pensa no seguinte contexto. Eu sou burguês, estou financiando as grandes navegações, estou enriquecendo com as especiarias, volto para a Europa com aquele acúmulo de dinheiro. É justo que eu dê tudo para a igreja? Não. Então, o que vai acontecer? O pessoal das grandes navegações, ele vai precisar ou ele vai buscar uma religião que vai ao encontro daquilo que ele deseja, daquilo que ele almeja. E que religião vai ser essa? Justamente o protestantismo, né? O luteranismo na Alemanha, etc. e tal. Para conseguir o céu, eu não preciso dar tudo. Eu vou dar 10%. Então, o que o cara, o burguês, vai fazer? Ele vai sair da Igreja Católica, ele vai deixar de ser católico e vai se converter ao protestantismo, né? Na Alemanha, etc. Tá? E a Igreja Católica vai perder grandes fiéis, né? Quando eu digo perder grandes fiéis, perder muito dinheiro. Vocês já foram em Ouro Preto? Já. Todas as igrejas de Ouro Preto são bem suntuosas. Ou as igrejas de Portugal, por exemplo, repletas de ouro, né? Então, o homem vai começar a questionar. Espera aí, eu preciso ter uma vida pobre, né? Ou uma vida, né, com uma expressão latina que a gente vai ver bastante. Aurea mediocritas, né? Inutilia truncat. Viver com o básico. Enquanto isso, as igrejas católicas estão repletas de ouro. É certo isso? Não, você vai ter um questionamento. Então, eu vou me converter ao protestantismo. A Igreja Católica, ao perder membros, vai fazer o movimento de puxar esse fiel novamente. E esse movimento é a Contra-Reforma. Então, você vai ter um homem que está sendo disputado pela Igreja Católica e pelos protestantes. Essa disputa, né, você sendo disputado, vai gerar em você uma angústia, um medo, um pavor. E o barroco é a expressão dessa angústia, é a expressão desse pavor. Tanto que, se você entrar numa igreja barroca, o que você tem? Você tem os anjos com os olhos estatelados, já viram aqueles olhos arregalados? Se você for ali no Museu de Arte Sacra, ali no metrô Tiradentes, tem um acervo maravilhoso barroco, você vai ver santas sedutoras, sabe? Carnalizadas, né? Você tem igrejas repletas de ouro, né? Se você pegar os quadros do Caravaggio, já ouviram falar do Caravaggio? Depois eu vou mostrar mais para frente alguns quadros do Caravaggio. São quadros que sempre vai trabalhar com a ideia, com temas religiosos e com a ideia do claro e escuro, do novo e do velho. É sempre aquele medo, né? É a cabeça da medusa arrancada, né? Davi e Golias, é sempre esse medo. Se eu for pensar
em termos de música, o David que toca guitarra elétrica, você pode me dizer quem é o grande músico barroco do período, David? Eu não sei, professor, eu não toco guitarra. Ó, na escultura, aqui no Brasil, a gente vai ter o Aleijadinho. Na pintura, vamos ter o Caravaggio. Na literatura, que é o que nos interessa, a gente vai ter o Padre Antônio Vieira em Portugal, e no Brasil a gente vai ter o Boca do Inferno, que é o Gregório de Matos. E na música? Quem é o cara da música que, ao escrever, transmite essa angústia, esse medo, esse pavor? Pensa, ele tem uma música super conhecida. Todo mundo conhece essa música. Vocês conhecem? Todo mundo se casa com essa música. Que música é essa? Qual é a música clássica de casamento? Qual é a música clássica de casamento, pessoal? A noiva está entrando? A nupcial lá, a marcha nupcial. Marcha Mas antes da marcha nupcial tem um introito aí. Aquele que toca os trompetes, que fica... Mas É qual? essa? Aue. Eu já não sei. Ave Maria. Ave Maria. Não é Quem ave. é que é a Maria? Gente, não é ave, é aue. Ah, tá. Ave Maria. Aue Maria. Em latim, o V não existe. A gente lê V como um U. É Ave Maria, que significa Salve Maria. Ave Maria. Tem sempre um introito e depois vem aquela marcha nupcial. Geralmente no interior tem sempre o cair da Ave Maria. O que é o cair da Ave Maria? É a noite, é quando está anoitecendo. 6 horas da tarde, é a Ave Maria. Né? Aí canta aquela Ave Maria. Se você pegar a letra da música, quem é o cara que escreveu? É o Sebastian Wolfgang Bach. É o Bach. Tá? Ele que escreve Ave Maria. Ele está pedindo perdão para não ir para o inferno. Basicamente isso. Né? Então, o barroco, ele vai, obviamente, nascer na Europa, né? Você vai ter o barroco na Espanha, você vai ter o barroco na França, você vai ter o barroco na Itália, você vai ter o barroco em Portugal, e de Portugal vem para o Brasil. Por que em Portugal o barroco ele é tão forte? Porque Portugal sempre foi um país católico por excelência, né? O catolicismo português é muito forte, né? As igrejas, e isso, inclusive, é um ponto a se memorizar, porque pode aparecer uma questão relacionando o barroco do Gregório de Matos com a relíquia. O que é o romance A Relíquia do Eça de Queiroz? Nada mais é do que uma crítica à hipocrisia burguesa, lisboeta, católica da segunda metade do século XIX, que está encarnado na figura da Titi. A Titi, Dona Maria do Patrocínio, né? Maria, mãe de Deus, patrocínio, aquela que dá o dinheiro, né? Patrocina quem? Teodorico Raposo. Teodorico, Tel, Deus, Deus rico. Teodorico Raposo. Raposo esperto, picareta. Então pode cair uma questão da relíquia juntamente com um poema do Gregório de Matos, principalmente um poema religioso. Tá?
Isso tudo para contextualizar o barroco. É o estilo de arte, está aí na apostila, que trabalha com os contrastes. Então, pensa, você está sendo disputado, tá? Isso vai gerar em mim uma angústia. Que caminho eu vou seguir? A dúvida é um elemento barroco. Daí eu vou ter o projeto literário do barroco, que é a tentativa, presta atenção, tentativa de conciliar elementos contrários. Esse é o projeto literário do barroco. Tanto na literatura, quanto na escultura, quanto na música, é a tentativa de unir elementos que são inconciliáveis. Exemplo, o dia com a noite, o claro com o escuro, o Deus com o diabo, né? O sagrado e o profano, né? O céu com a terra, né? É a tentativa de unir elementos contrários. Como é tentativa, consegue unir? Não consegue. Por não conseguir, ele se sente agoniado, temeroso. O barroco é a expressão disso. Isso está lá no Gregório. Eu peco durante o dia. Aí à noite cai a Ave Maria, dá um medo. Aí o que eu faço? Eu rezo. Deus me perdoa. Ufa, vou para o céu. Durmo. Aí amanhece o dia, eu peco. E ele fica nessa lida eternamente, o tempo inteiro. É o pecar e o não pecar. É o prazer e o não prazer. É dar vazão aos desejos da carne ou dar vazão aos sentimentos celestiais, né? É seguir Deus ou o diabo. É o tempo inteiro essa angústia. Por isso que quando o Aleijadinho pinta uma Nossa Senhora, lá em Minas, a Nossa Senhora vem com um baita de um decotão, assim, com o seio quase à mostra, sabe? Por quê? Porque aquilo ali está refletindo justamente essa tentativa de unir, né, a ideia de tentação com o sagrado. O barroco ele faz isso o tempo inteiro. Tá? Em termos literários, essa tentativa de conciliação vai aparecer por meio de algumas figuras de linguagens. Então, a gente vai ter as antíteses, vamos ter os paradoxos, vamos ter as prosopopeias, né? Vamos ter as hipérboles e as metáforas, que são as principais, né, figuras de linguagem. Principalmente as antíteses, que é uma oposição de palavra com palavra, né? Neve quente, isso é uma antítese. Fogo frio, né? A gente vai ver isso. E o paradoxo, que é uma oposição de ideia, né? Antítese é mais micro, porque é palavra com palavra, que tem sentidos contrários, opostos, né? Que estão no embate, e o paradoxo é a ideia. Mas a gente vai ver daqui a pouco com o cultismo e o conceptismo. Tá? Então, o barroco é o estilo de arte que trabalha com os contrastes e questionamentos oriundos de uma mentalidade medieval. É lógico, a Igreja Católica perdeu os membros, né? Eu quero resgatar esses membros. Então, assim, como que eu vou resgatar? Santa Inquisição. Ou você se batiza, ou fogueira. Santa Fogueira é ótimo. Ou fogueira. Né? Ou você se converte, ou inferno. Isso vai gerar uma pressão. Tá? Assim, a visão religiosa e os valores passados pela Igreja Católica
entram em tensão com a visão antropocêntrica gerada pelo classicismo. Sempre aquele movimento, né? Teocentrismo, trovadorismo, depois classicismo, racionalismo, antropocentrismo. Aí agora vem barroco, teocentrismo. Depois vem neoclassicismo, antropocentrismo, né? Fé. Depois vem romantismo, ou melhor, vamos rebobinar a fita. Vamos substituir os termos para ficar mais claro. Trovadorismo, cantiga de amor, é emoção ou razão? Emoção. 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 Perfeito. Renascimento, classicismo, emoção ou razão? Razão. Razão. Depois, barroco, emoção ou razão? Emoção. Emoção. Depois, neoclassicismo, emoção ou razão? Neoclassicismo. Razão. 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 Depois, romantismo, emoção ou razão? Emoção. Emoção. Depois, realismo, naturalismo, emoção ou razão? Razão. Razão. Depois, simbolismo, emoção ou razão? Parnasianismo, emoção ou razão? Olha, só você pela lógica. Parnasianismo, razão. Depois, simbolismo, emoção ou razão? Emoção. Emoção. Aí vira o século XIX para o XX. O que acontece na virada do século XIX para o XX? Tudo se mistura. Tá? Então, a gente tem sempre essa ida, né? O homem está sempre entre emoção e razão, objetividade e Não. realidade. Fala, pode falar. O parnasianismo é o quê? O parnasianismo é razão, porque o parnasianismo vem do Parnaso, que é a morada do Deus Sol, que é o Deus Apolo, e o parnasianismo é a escola literária que vai cultuar a forma. É a ideia de arte pela arte. É a estética, é o Olavo Bilac. A gente vai ver isso mais lá para frente. Diferente, por exemplo, do simbolismo. Os caras simbolistas, eles não estão preocupados com a alma. Quem está preocupado com a alma são os românticos. Os simbolistas estão preocupados com o espírito. E como é que eu entro no espírito? Através dos paraísos artificiais. Então, é o nirvana, o uso de sinestesia, né? O uso abusivo das assonâncias e das aliterações. É o universo espiritual, é o inconsciente. Né? Aí já tem o id. É sempre essa. Mas você tem sempre que pensar da maneira assim. Emoção é subjetividade. Razão, objetividade. Sempre um alternando com o outro. Quando a gente chegar no século XX, aí o negócio muda de figura, porque tem vanguarda europeia, e o que as vanguardas vão fazer? Vão misturar tudo. Tanto que você vai ter uma arte que é a mistura de todas, que é o cinema, que é a sétima arte, onde você vai ter tudo misturado. Tá? Mas agora a gente está falando de barroco. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Então, assim, a visão religiosa e os valores passados pela Igreja Católica entram em tensão com a visão antropocêntrica gerada com o pensamento do classicismo. Que pensamento é esse? A valorização da razão, a mímese, a ideia de perfeição, etc. O antropocentrismo, o homem no centro do mundo, etc. Nesse sentido, então, a antítese entre o teocentrismo medieval e o antropocentrismo renascentista surge como uma das tônicas do barroco. Pensa,
Na Idade Média, trovadorismo. Quem imperava? Deus. Teocentrismo. No Renascimento, classicismo. Quem imperava? O homem. Razão. Antropocentrismo. Beleza? O que vai acontecer no Barroco? Né? O antropocentrismo, ele, através das grandes navegações, vai começar a ganhar força. Vai roubar os fiéis da Igreja Católica. A Igreja Católica não vai se sentir satisfeita. Vai tentar recuperar. Vai começar a brigar. Essa briga é o Barroco. Deus puxa de um lado, a igreja, os burgueses puxam para o outro. A razão puxa para o outro. Quem que você acha que vai ganhar nessa briga após o Barroco? A fé ou a razão? Qual a escola? A fé. Qual a escola posterior ao Barroco, gente? Neoclassicismo? Neoclassicismo. Quem é que ganhou? Razão. A razão. Neo é o quê? Novo. Novo, classicismo. Então, neoclassicismo é a retomada da retomada. O que é o classicismo? Classicismo é renascimento. Renascimento é a retomada dos valores greco-latinos. Então, o que é o neoclassicismo? É a retomada da retomada. Então, eu tenho Idade Média, trovadorismo, teocentrismo. Passou a Idade Média, humanismo, momento de transição. Acabou o momento de transição, classicismo. Quem está no centro do mundo? O homem. De que maneira? Grandes navegações. Eu descobri um continente novo. Tá? Eu agora não preciso ser submisso à igreja. A igreja vai ficar contente com esse movimento? Não. O que a igreja vai fazer? Vai tentar recuperar esse homem. Como chama historicamente essa tentativa de recuperação? Contra-reforma. O que a contra-reforma vai gerar? Uma angústia. Artisticamente, essa angústia vai ser chamada de barroco. O homem está sendo o quê? Disputado. Quem é que ganha a disputa? O neoclassicismo. Qual é o contexto do neoclassicismo? É o iluminismo no século XVIII. Percebem? Está tudo interligado. E isso é tão importante que a contra-reforma na Europa ela vai expulsar os ingleses e os ingleses acostumados a um ambiente frio, fugindo da contra-reforma, vão procurar um novo território. Onde está esse novo território? Nas Américas. Só que eu, como inglês, eu não vou vir parar no Brasil, porque o Brasil é quente. Eu preciso de um território frio, como aquele que eu estava habituado, como o território que eu nasci. Aonde esses ingleses vão parar? Na América do Norte. Qual é a concepção religiosa desses ingleses? É o luteranismo, o protestantismo. E qual é a ideia do protestantismo? É a ideia de prosperidade. Se Deus é rico e eu sou filho de Deus, eu também serei rico. E como é que eu vou alçar a riqueza? Através do trabalho. O que se começa a formar na América do Norte? Que tipo de colônia começa a se formar na América do Norte? Colônia de povoamento. E aí no sul, porque é mais quente, quem é que vai estar no sul explorando a cana-de-açúcar? Os espanhóis. Aí descendo ali da América do Sul, ali da Flórida, ali de Miami para baixo, México, você vai ter a América Espanhola de um lado, do outro a América Portuguesa. É quente. Se é quente, dá para plantar cana-de-açúcar.
Qual é o tipo de exploração que a gente vai ter na América do Sul? Qual o tipo de colonização? De exploração. Aí fode com tudo. Ferra com tudo. Pronto, estamos nessa merda até hoje. Né? Estamos vivendo esse caos total. Tanto que o norte dos Estados Unidos se desenvolveu uma colônia de povoamento e o sul dos Estados Unidos se desenvolveu uma colônia de exploração. O norte dos Estados Unidos é mais desenvolvido do que o sul dos Estados Unidos. Estou certo ou estou errado? Né? É isso. Então, está tudo interligado aí com o contexto histórico. O momento histórico é esse momento que eu já falei, tá? No final do século XIV, a igreja já sentia reflexos do pensamento humanístico do Renascimento, tomar conta da realidade do homem. As visões pagãs da cultura clássica tomam conta da arte. A razão e o conhecimento adquirem destaque em um contexto em que era dominado apenas pela fé, que eu acabei de falar. Nesse pano de fundo, surge em 1517, olha, o Brasil tinha acabado de ser descoberto, grandes navegações bombando, Portugal no centro do mundo, as 95 teses do Martim Lutero, tá? E juntamente com ele, a chamada Reforma Protestante. A partir disso, a Igreja Católica resolve reagir e faz a contra-reforma numa tentativa de recuperar os fiéis perdidos. No centro dessa briga, o homem. Tá? O barroco é a expressão, entenderam isso? Dessa briga. É a expressão em que medida? Na medida em que esse homem, tão coagido pela Igreja Católica, a Igreja Católica ainda vai ter força, não sabe se vive os prazeres mundanos, né? A exploração do ouro, as riquezas, ou se vai para o céu. Isso vai gerar nele uma angústia. O barroco, pessoal, é a tentativa de unir esses elementos contrários. É a tentativa de ser rico e ir para o céu. Mas isso vai gerar uma angústia, porque o que a Bíblia diz? Tem uma parábola da Bíblia que diz que é mais fácil, né, que é um homem passar pelo buraco, como é que é? Me ajudem aí. De uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Não tem uma expressão desse jeito? Uma expressão bíblica. E você, diante dessa expressão bíblica... Eu acho que é o camelo, professor. É o camelo, né, gente? Desculpa. É mais fácil... Renata, obrigado. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha, não é isso? Do que um rico entrar no reino dos céus. Isso. Imagine eu sendo rico, então eu não vou para o céu, eu vou para o inferno, mas eu não quero ir para o inferno, porque a Igreja Católica está pegando pesado, né? A Santa Inquisição, né? Eu não vou entrar aqui, porque infelizmente não dá tempo, mas seria interessante, por exemplo, a gente discutir a figura do diabo, ou Lúcifer, né? A figura de Lúcifer é bastante interessante. Gente, não sou satanista, pelo amor de Deus, assim, pelo amor de Deus, não sou satanista, é ótimo. Mas é que a ideia que a gente tem de Lúcifer, né, que é que o anjo sem luz, é aquela ideia que é uma ideia medieval, né, que é a ideia do diabo. Como é que o diabo nos vem mostrado? Com chifre, com um tritão, sei lá, um cabo, com um rabinho fedendo enxofre. Mas a ideia luciferiana não é essa ideia medieval, não. É uma ideia de contestação,
que vai aparecer nos poemas do Baudelaire, lá no século XIX, quando ele escreve um livro de poesia chamado Les Fleurs du Mal, Flores do Mal, e depois com um maravilhoso, amado, que eu amo de paixão, chamado Arthur Rimbaud, que escreve um livro de poesia chamado Les Saisons d'Enfer, com 17 anos, tá? É uma sessão no inferno, onde você tem aí um tom satanista, mas satanista não no sentido de fazer maldade, fazer bruxaria, não no sentido medieval, mas no sentido de contestar. A figura do diabo é nesse sentido, tá? Então, quando a gente fala que os poetas românticos e os poetas simbolistas, né, alguns deles são satanistas, é no sentido de contestação, de perguntar por que tem que ser assim, por que não pode ser assado, né? Por que a ideia tem que ser essa, suprema, por que não pode ser diferente? Não é aquela ideia medieval, não, tá? Que aparece no alto da barca do inferno, vou te levar para o inferno, aquela ideia que aparece lá um pouco no Inferno de Dante, sabe? Ali no Inferno de Dante já começa a quebrar um pouquinho isso, né? Porque o homem na antiguidade clássica, ele transita pelos mundos, né? Pelos infernos, pelos mares, né? Pelo céu, etc. Características do barroco, tá? Então, o que vai ter aí? Farta riqueza de detalhes, ornamentos e contrastes. Por quê? Gente, se é uma escola literária que está valorizando o ouro, né? Que valoriza as riquezas, essa riqueza vai se refletir nos poemas através de uma linguagem rebuscada, hermética, repleta de metáforas. Tá? Então, os poemas barrocos são poemas difíceis, repletos de alegorias, de antíteses, de paradoxos. Isso tudo aí tem um nome, tá, gente? A gente vai chamar isso de cultismo, ou jogo de palavras. Então, não é fácil você ler um poema barroco, tá? Predomínio aqui é mais para pintura, isso pode cair no Enem, né? De cores escuras, o cara tá com medo de ir pro inferno. É só você pegar o Caravaggio, o cara tá com medo de ir pro inferno, né? Então é sempre escuro, tá? Cores densas, muito vermelho, muito preto, tá? Presença de dualidades, tá? Terra e céu, salvação e pecado, sagrado e profano, corpo e alma, Deus e o diabo. A presença de carpe diem, isso vai ser importante, porque o carpe diem barroco, ele vai ser diferente do carpe diem que vai aparecer no neoclassicismo. O carpe diem barroco tem o mesmo significado, é aproveitar o dia. Só que é assim, gente, vocês já fizeram uma coisa e aproveitando o dia, mas ficaram com consciência pesada? Vamos pegar uma situação X. Sei lá, pego 50 reais, 100 reais da bolsa da minha mãe e saio para gastar. Estou lá gastando. Não bate uma consciência, ou vou, sei lá, é que vocês são maiores de idade já? São, né? Você vai para a balada e não avisa. Na balada você não está aproveitando? Carpe diem. Mas você não avisou para sua mãe. Não fica um peso no coração? Uma culpa?
Eu vim para cá, mas eu não pedi, não avisei, não falei que eu ia, já são 3 da manhã, ela deve estar preocupada, mas se eu ligar para ela agora, ela vai brigar comigo. Sabe esse peso? Carpe diem barroco. Você está aproveitando o dia, você está lá na balada. Tá? Mas você aproveita o momento, porque a vida é breve, a vida é passageira, mas com culpa. No neoclassicismo, você aproveita o dia sem culpa nenhuma. Vem, Marília, senta aqui do meu lado, vamos contemplar o rio que passa. Olha a natureza, olha os passarinhos, olha o sol, olha o locus amenus. Como a vida é bela. Aí fica com tranquilidade, sabe? Sem medo de ir para o inferno. No barroco, o carpe diem vem com uma opressão. Aquela sensação de estar fazendo algo errado. Né? Você está namorando, trai o seu namorado. Sei lá. Que horror, né? Aí você está lá traindo, beijando uma pessoa, sendo compromissado com outra. Aí você está beijando a pessoa, mas a imagem do seu namorado está na sua cabeça o tempo inteiro. Isso que é o carpe diem barroco, é o medo. Né? Essa, né? Só que em termos literários, é a sensação de ir para o inferno. Pô, eu estou gastando esse dinheiro aqui, eu estou ornamentando a minha casa com ouro, né? Mas a Bíblia diz que eu vou para o inferno, né? Que eu acúmulo. Né? O que é uma grande hipocrisia, porque quando você chega dentro de uma igreja barroca, o que você mais tem são igrejas suntuosas repletas de ouro. Né? A vida que o clero levava era uma vida suntuosa. É engraçado, lá em Ouro Preto, as paredes elas são arranhadas. Você olha assim, né? E a começar porque as igrejas são separadas, né? Então, tem igreja lá em Ouro Preto que era só para os escravos, tem igreja que era só para os nobres. E aí o que você vê? As paredes arranhadas. O que eram as paredes arranhadas? É porque a parede era de ouro, as pessoas arranhavam e acumulavam o quê? Dentro, na unha? Ouro. Teve um exemplo clássico de elemento barroco. Eu viro e falo assim: o David Yama é um santo do pau oco. Por que essa expressão aí é barroca? E por que o David é santo do pau oco? Eu usei o David como um exemplo, tá? E ele é um santo falso, né? Eles usavam o santo para transportar ouro, né? Exatamente. Por fora é santo, mas por dentro é oco, não tem nada, é repleto de ouro, né? Então, quer dizer, é um elemento que é totalmente falso, é o barroco, né? E isso é uma antítese, né? Porque você tem uma dualidade ali. Como assim? Por fora... Ai, gente, eu sou péssimo em provérbios. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Barroco. Né? Barroco. Quem vai fazer bastante uso de provérbios é o nosso querido Padre Antônio Vieira. No sermão, ele vai abrir o sermão com provérbios. Para quê? Para que o público se sinta meio que coagido. Tá? Então tá lá, ó. Carpe diem, fusionismo, unificação dos detalhes em organismo vivo, é a tentativa, tá, de fundir, tá, principalmente nas esculturas, principalmente nas pinturas, o fusionismo, né, é o chiaroscuro, é fundir as duas cores, né? Mas o que nos interessa é o dualismo e é a linguagem rebuscada.
O que é uma linguagem rebuscada? É uma linguagem hermética, difícil, de difícil compreensão. É uma linguagem repleta de metáforas, né, analogias, antíteses, paradoxos, oxímoros, que também acaba sendo um paradoxo. Claro, enigma, por exemplo, é um oxímoro, né? Os enigmas não são claros, né? Você tem duas palavras que inicialmente não tem nada a ver, mas que ao colocar frente a frente gera uma contradição. Enigma não são claros, enigmas são complexos, enigmas são difusos, enigmas são caóticos. Então, claro, enigma é um oxímoro. Oxímoro, paradoxo, antítese, é tudo contradição, tá? Tá tudo no mesmo campo aí de semântico, né? Na mesma ideia. Hipérbole, né? E os hipérbatos, os exageros, etc. Agora, o mais importante, gente, isso é o que cai mais, é o que vocês precisam lembrar para o Gregório de Matos. Tá? Primeira coisa, projeto literário. Primeira coisa, contexto histórico, contra-reforma. O homem está sendo disputado. Essa disputa pelo homem faz com que ele tente fundir elementos contrários. Projeto literário do Barroco. Tentativa de fusão de elementos contrários. Ele consegue? Não consegue. Esse não conseguir vai ser mostrado através, agora presta atenção, de dois conceitos fundamentais. Conceito número 1, cultismo. O que é cultismo? Jogo de palavras. É dentro do cultismo que irão aparecer as figuras de linguagem, tá? Os paradoxos, as antíteses, etc. Cultismo, jogo de palavras. E o conceptismo, que é jogo de ideias. É a construção da argumentação e da contra-argumentação. Para te dissuadir de alguma coisa. Tá? Nós temos aí uma profissão que faz uso de cultismo e conceptismo o tempo inteiro. Que profissão é essa? Direito. Sem ser profissão de padre. Quem falou? É o direito. É o direito, perfeito. Se o cara quer ser advogado, o bom advogado, o advogado fodástico, ele constrói uma argumentação e nesse jogo ele faz o inocente se tornar culpado, o culpado se tornar inocente, e através não do juridiquês, que é uma linguagem mais clichê, mas através de um português ornamentado, né, repleto de antíteses. Ele pega uma peça, né, e constrói. Quando eu fazia direito, eu parei. Na primeira aula de direito penal, o professor virou e falou assim: imagina que você está lá no seu escritório e chega um homem desesperado e diz assim: doutor, me ajuda, matei a minha sogra. Você, como bom advogado, conceptista, ele usou essa palavra, que é, você vai virar para o seu cliente e vai falar assim: você não matou a sua sogra.
Estão dizendo que você matou a sua sogra. Você não matou. Né? Vamos trabalhar isso daí. Dizem que você matou. Então, vamos argumentar. Né? Então, o conceptismo está no campo do argumento, tá? E o cultismo está no campo da palavra. Pensando em termos de redação, por exemplo, quem que dá aula de redação? É o Paulo? Não, é A Gisele. Ah, tá. Ela já deve ter falado para vocês que a tendência da FUVEST são temas mais subjetivos, filosóficos. Ela já falou isso. Né? No Enem você tem temas mais pragmáticos, né? Projeto de intervenção direta, mude a sociedade, etc. e tal. A FUVEST, o tema é mais subjetivo, mais filosófico, etc. A FUVEST adora textos argumentativos conceptistas. Tudo bem que alguns já viraram clichê e não denotam mais autoria, tipo Mito da Caverna, pelo amor de Deus. Né? O Amor Líquido do Bauman, já viu isso? Né? Tinha aluno, tudo enfiava o tal do amor líquido ali, ou tudo era Mito da Caverna. Então, no primeiro momento, quando começou lá atrás, nossa, a autoria, está tendo uma linguagem conceptista. Agora não mais, a gente busca outros tipos de autoria. A ideia de conceptismo está muito ligada à sua ideia de leitura, né? O que você está trazendo para o seu texto para construir a sua argumentação, né? O que você traz que faz com que você saia do senso comum, né? Do clichê, enfim. O Vieira é o grande mestre, né? Os sermões da Quarta-feira de Cinza, o Sermão do Bom Ladrão, os sermões da Sexagésima, do Vieira, né? Ou até mesmo os poemas do Gregório de Matos. Tá? Então, primeira tendência aí, ó, cultismo. Vamos ler. É o rebuscamento formal ilustrado pelo jogo de palavras e uso exagerado de figuras de linguagem, além do apelo sensorial, valoriza cores, né? Então você tem uma valorização de sinestesia, formas e sons. Então você tem no cultismo o uso abusivo de aliteração também, que é repetição de consoantes, assonâncias, que são repetições de vogais, tá? Uso de hipérboles, né? Você tem toda esse viés aí. O cultismo também é conhecido como gongorismo, fazendo referência ao poeta Luiz de Gôngora. Tá? Ele é predominante na poesia. Tá? É muito difícil um texto ser exclusivamente cultista. Em geral, ele mescla com o conceptismo. Tá? Não separar. Tá? Até porque, para eu construir uma argumentação contrária, eu tenho que criar uma linguagem rebuscada. E eu só crio linguagem rebuscada, melhor, eu só crio argumentos contraditórios fazendo uso de figuras de linguagem. Então, os dois aparecem juntos. A sua função é identificar no poema características cultistas e características conceptistas. O cultismo, em geral, está ligado à forma. O cultismo. O conceptismo, em geral, está ligado ao tema. Tá? Isso é importante. Então, quando Gregório de Matos vê a cidade da Bahia totalmente devastada pela decadência da cana-de-açúcar, e ele faz um soneto chamado Triste Bahia, ó quão dessemelhante, o tema ali é conceptista. Porque ele está dizendo o quê? Que a Bahia de hoje não é a Bahia de outrora. Houve uma mudança. Só que aí ele vai inverter as palavras, ele vai fazer todo um jogo
é um quebra-cabeça. Tá? É uma linguagem extremamente difícil. Aí você pergunta, cai no Enem? Bastante difícil cair, tá? Por quê? Porque o nível de vocabulário e o nível de compreensão textual de um texto barroco é bem difícil. Tá? Pode cair um sermão do Vieira, etc., mas um poema do Gregório de Matos, ferrado mesmo, não. É mais fácil cair na FUVEST comparando com a relíquia. Tá? Isso com certeza, né, com o capítulo 3 da relíquia, onde você tem ali um manto diáfano da fantasia, um Teodorico delirante, e ali você vai ter aquele capítulo, com certeza, é um capítulo barroco, capítulo 3 da relíquia. Tá? Vejamos um exemplo. Tá? Olhem primeiro a minha mão antes da gente ler o poema. Vou dar um exemplo bem tosco aqui da minha mão. Né? Depois a gente vai ler um poema cultista. Tá? Então vamos lá. Ó. Aqui eu tenho a minha mão, certo? O que faz a minha mão ser a minha mão? O fato dela estar no seu corpo. Você estendeu, né? Você estendeu essa ideia de mão. Mas eu não quero a ideia de corpo. Eu quero a ideia de mão. Arranquei a minha mão fora. Arranquei. Tô só com ela aqui. Ó, o que faz a minha mão ser minha mão? O que a minha mão tem que faz ela ser mão? Esquece o meu corpo, esquece o meu braço, fica só na minha mão. O que faz a minha mão ser a minha mão? Dedo, unha. Os dedos. Muito bem. Uma mão é composta por quantos dedos? 5. 5, teoricamente. Beleza? O que acontece com a minha mão se eu tirar esse dedo? Se eu tirar esse dedo? Se eu tirar esse dedo? A minha mão deixa de ser o quê? Mão. Você concorda? Agora, vamos fazer o sentido inverso. Mão. Se eu pegar para você e faço isso, te dou só um dedo. Esse dedo único, solitário, sozinho, ele é uma mão? Ele é uma mão? Ele Não. tem função de mão? Não tem. Isso tudo para falar, gente, do todo, que é a minha mão, e da parte. O todo, que é a minha mão, o todo sem a parte não é todo. E a parte sem o todo não é parte. Sabe essa lógica? Isso é cultismo. E isso se estende para o corpo inteiro. O que faz o meu braço ser um braço? Ter essa parte aqui que eu não sei o nome, tá? E a mão. Se eu arrancar minha mão, o meu braço deixa de ser braço. Né? E o meu braço faz parte do tronco. E a cabeça, né, o meu corpo inteiro é o todo. Se eu tiro a cabeça, meu corpo deixa de ser corpo. Mas a minha cabeça também não é corpo, porque ela sozinha não serve para nada. Essa é a ideia cultista. É isso que ele vai falar nesse poema aqui, que a gente vai ler, para ficar mais claro. Ó, um poema religioso, tá? A gente vai ver que a obra do Boca do Inferno, do Gregório de Matos,
ela é dividida em poesia religiosa, poesia lírica, erótica e poesia de escárnio ou satírica. Aqui é uma poesia religiosa, tá? Começa assim, né? É um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos. Ao braço do menino Jesus, de Nossa Senhora das Maravilhas, a quem infiéis despedaçaram. Aqui a gente já tem uma discussão aqui temática. Por que será que o corpo desse Jesus foi despedaçado? Alguém sabe me dizer? Sem ler o poema. Ó. A perda de fiéis, tipo... Não, presta atenção. Ele faz um poema dedicado ao braço do menino Jesus, de Nossa Senhora das Maravilhas, a quem os infiéis despedaçaram. Quem que quebrou, quem que despedaçou o corpo do menino Jesus? Foram infiéis. Por que será que eles despedaçaram? Como que era esse corpo? Não é para retirar o ouro? Exatamente. Matou. É o contexto histórico aí das Gerais. Provavelmente você tinha o menino Jesus repleto de ouro e vários infiéis brigando. Cada um queria ficar com um pedaço do menino Jesus. Tá? Então aqui você tem um elemento temático. E aí ele vai brincar com essa crítica, né, a essa busca pela riqueza. Diz assim, ele vai debochar, né? Ficar até numa ironia. Né? O que esses infiéis vão fazer com o dedinho do menino Jesus? Né? Teoricamente, nada. Mas se o dedo for de ouro, eu faço tudo. Então diz assim, o todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Olha como é que ele brinca com as palavras. Em todo o sacramento está Deus todo. E todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em partes, todo em toda parte, em qualquer parte sempre fica o todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes toda, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos disse as partes todas deste todo. Percebeu o jogo, como é difícil? Ele está dizendo que Deus está em todos os lugares e também não está, e que o menino Jesus completo e incompleto, e aí ele brinca com essa ideia de parte e de todo, que o todo sem a parte não é todo, e a parte sem o todo não é parte. Né? E aí ele faz implicitamente uma crítica à questão social, à questão da busca pelo ouro. Ok, o cultismo, a gente, depois quando a gente for entrar mais para frente, a gente vai falar da poesia do Gregório, e aí vai ter mais exemplos de cultismo. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Não fui prolixo demais? Beleza? Tranquilo? Ana Luísa, Isa, David, Renata. Sim, pro. Tranquilo, professor. Tudo certo, prof. Tranquilo? Então tá. Então na próxima aula a gente continua, tá? Aí a gente vai falar do Vieira e vamos entrar no Gregório de Matos, que você precisa saber que é dividido em 3 tipos de poesia. Poesia lírica erótica, né? Poesia satírica e poesia religiosa,
Quem faz essa divisão é o professor Wisnik, da USP, tá? Ele pega os poemas do Gregório e coloca num livro chamado Poemas Escolhidos, do Gregório de Matos. Beleza? Professor, Oi. só uma coisa. Considerando o contexto do protestantismo, eu fiquei pensando do porquê de usar o cultismo, sabe? Tinha perseguições da Igreja Católica contra os protestantes, não tinha? Tinha. Será que, é uma hipótese, será que, tipo, eles usavam o cultismo só para dizer as coisas de forma implícita para não ser perseguido? Sei lá. Não, sabe por quê, David? Porque os católicos, eles tinham uma cultura bem acima da média. Ah, tá, então, entendi. Entendeu? Não ia dar em nada. Em Então. latim. Uhum. Entendeu? Principalmente Entendi. os católicos medievais, eles tinham uma cultura top. Entendi. Beleza? Que eu fiquei pensando do porquê, tipo, desse cultismo, sabe? Fora o que você disse. Aí me veio isso na cabeça, eu pensei que poderia. O cultismo, na verdade, ele serve para deixar o texto mais ornamentado. Você viu esse poema como ele é difícil, como ele é chique? Todos Sim. assim, você tem que ler com cuidado, senão a sua cabeça buga, né? Então, na verdade, o cultismo é para promover no texto literário uma ornamentação. É para refletir, na verdade, aquela riqueza do ouro, é para deixar mais chique. Tanto que, se você pegar um poema barroco e pegar um poema neoclássico, Marília de Dirceu lá no meio das cabrinhas, o pastor Dirceu, vem aqui, vamos ver o passarinho. Você vai ver, nossa, que ridículo. Olha o poema barroco, extremamente difícil. Olha esse poema clássico, neoclássico, é bem facinho. Entendeu? Beleza? Entendi. Muito obrigado, professor. Manu, Tá bom, queridos. Oi. você sabe identificar uma obra do Aleijadinho? Porque eu tenho uma foto de uma das igrejas lá de Ouro Preto e eu queria saber se é dele. Deixa eu ver. Tá. Eu sei que o Aleijadinho fez, ele fez... Não sei se dá pra ver. Eu acho que é sim. É, né? Tá bom. É dele sim, é famoso. Ele fez esse afresco, ele fez ali em Congonhas do Campo, sabe, os 12 apóstolos, ali. Sim. Né, também é dele, fez vários afrescos. Mas se não me engano, esse afresco aí é dele sim, porque é bem famoso, né? Tá bom. Obrigada. Beleza? Tá bom, gente. Beijo. Obrigado, Boa semana, tá? Tchau. Oi, Tchau, professor. pra Muito você também. obrigado. Obrigada. Tchau, Pro. Obrigada. todos. Tchau.